Fala aí pessoal, bom dia a todos. E o tema desse vídeo é a mentalidade do brasileiro que imigra nos tempos de hoje. De algumas outras oportunidades que eu tive em um determinado país, eu percebia alguns comportamentos sociais que eram bem parecidos. E de antemão é incrível você perceber que a sociedade, no modo geral, principalmente mulheres, emulam comportamentos, eles realmente copiam comportamentos e seguem isso adiante em questões familiares, entre pai e mãe. A mesma coisa que o pai fez, o filho fez. Às vezes não é tão errado, dependendo da certa situação. Mas, enfim, infelizmente aqui no Brasil a gente tem muito, provavelmente isso não vai acabar tão cedo, que é a ideia de viver de aparência. O brasileiro ama viver isso e ostentar o que tem, entendeu? Vive um pouco fora de uma realidade, ou até mesmo dentro de uma realidade, mas a qual não é propícia e também não é benéfica. Por exemplo, andando nas ruas desse país, me deparava assim com algumas pessoas e até conhecendo amigos de amigos dos quais eu tinha lá, e era sempre aquela mesma ideia. O cara, ele morava aqui no país, no nosso Brasil, ele vivia mal, ele morava às vezes na periferia, eu morava em Coab, morava mal, distante, às vezes em cidade pequena, ele não tinha condições de ter aquilo, isso e tal coisa. Mas quando ele chega ali, ele se depara com aquela facilidade e a primeira coisa que ele faz é comprar aquilo. Mas ele compra aquilo com o seguinte pensamento: putz, se lá eu não conseguia ter, aqui eu consigo ter e aqui eu vou comprar. Porém, ele se esquece de perceber a seguinte coisa, que não é só pelo fato dele estar lá e a facilidade de adquirir aquele bem ali ou aquele objeto que ele necessariamente precisa ter e viver ao redor daquilo ali, que é o que a maioria dos brasileiros fazem lá fora, não todos, mas uma grande massa. E infelizmente essas pessoas que saem daqui com essa mentalidade, lá fora eles vivem de que forma? Igual a qual vivia no Brasil e às vezes até pior. Bem, para você que pensa em migrar e você pensa em trabalhar de uma forma braçal, saiba que lá fora você se trabalha muito mais do que aqui no Brasil, na informalidade ou até mesmo na formalidade. Então é estranho, pelo menos para mim, ou para quem já viu, para quem aí do canal já viu, consegue entender o que eu tô querendo dizer. Infelizmente, o brasileiro, muito infelizmente aqui, a escassez de você ter acesso às coisas está cada vez maior. Você vai comprar um carro aqui, qualquer carrinho simples está caríssimo, um celular então nem se fala, outras coisas. Esse dia eu fui ver um notebook, um valor lá nas nuvens, cara. Realmente é muito difícil, mas é necessário tempo para você perceber que essas coisas talvez não são tão eficazes na sua vida. A vida realmente é definida entre o desejo de ter e o tédio de possuir, cara. Você anda nas ruas ali, em qualquer lugar da Europa, você vê que o tênis é muito acessível, a roupa é acessível, o celular é acessível, tudo ali é acessível. E o brasileiro, por conta dessa escassez de inacessibilidade aqui, quando se depara com aquilo ali, cara, é um prato cheio para ele. A primeira coisa que ele faz é financiar o tênis, é financiar o celular, é financiar o carro e viver ostentando isso lá e infelizmente acabando vivendo lá a mesma coisa que ele vivia aqui no Brasil, sem saber que uma imigração, a coisa mais importante que aquilo ali te dá é a mudança de mindset, é a mudança de maneira de pensar, é a mudança dentro de você, é o viver diferente. E eu via muito disso nas pessoas. E um grande fato que o brasileiro, na grande maioria, na grande proporção, claro que vão existir exceções, ele não quer se libertar de uma prisão. Ele só quer ir para uma prisão que tenha uma cama mais confortável, que a cela fique aberta mais tempo. Ele quer um conforto a mais. Ele não quer realmente se libertar. Isso é muito triste, porque você se depara lá com pessoas que não se inseriu naquela cultura, não extraiu nada daquele país, às vezes não aprendeu nenhum idioma,
Às vezes você vai ver o cara tá lá na mesma profissão há anos e anos, tempo, chucro ainda, mas vivendo daquele prato que o país pode oferecer e louco para querer voltar para sua casa. Mas não volta porque sabe que aqui, infelizmente, não vai ter as mesmas regalias da qual ele tem naquele local. Então, a coisa mais interessante sobre uma imigração é você se inserir naquela cultura, cara. É você aprender aquele idioma. É você conhecer aquela cidade, entendeu? É você extrair o máximo que você puder extrair dali, porque quando um estrangeiro vê um brasileiro que sabe falar, domina o idioma dele, tem uma boa profissão ali, cara, ele vai te enaltecer, ele vai ver que você é a diferença do Brasil, ao contrário de muitos que sempre tem a gente como um escárnio no país deles e sim, de fato, tem um grande preconceito contra nós. E, enfim, para você que pensa em migrar, cara, imigre, mas imigre com a mente aberta e com consciência, entender que fora do país não é ostentação. Claro que é muito interessante você ter um carro bacana, uma roupa bacana, mas não viver demais do mesmo. É imigrar para mudar, cara. Imigrar para aprender novas coisas, novas línguas, novas culturas e coisas que vão te fazer ser diferente. Beleza? É isso, pessoal. Um bom dia e um abraço.